Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui diante de mais um devocional, sempre visando a edificação, consolo, a exortação de cada um dos meus amados irmãos aqui na igreja Tessalônica Uruguaiana. Queridos, nessa manhã eu quero ler um texto com vocês que vai ser a temática, esse texto traz a temática do nosso conteúdo para o mês de agosto. Nós vamos desenvolver esse assunto em todo o mês de agosto. Então eu queria trazer para vocês esse versículo e pensar um pouquinho aqui com vocês. O texto é o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como eu disse, no mês de agosto, nós vamos desenvolver o tema serviço cristão. E é um assunto assim importantíssimo para esse momento da vida da igreja. Durante esse ano inteiro que eu estive com os irmãos, foi um ano mais para conhecer a igreja e colocar algumas coisas em ordem teológica, em ordem estrutural. Os irmãos têm acompanhado o nosso trabalho e principalmente a questão do treinamento dos obreiros. Mas agora nós estamos num outro patamar, nós estamos num outro momento. E nós queremos colocar em prática algumas coisas importantes. Como eu disse no culto ontem, eu quero desafiar os irmãos a se disporem a servir ao Senhor em várias áreas da igreja. E eu gostaria muito que nós entendêssemos que o serviço cristão, o serviço a Deus, ele é, de forma objetiva, um serviço uns aos outros. É servir uns aos outros. Por isso que o apóstolo Pedro diz aqui, começando a frase, ele diz: servir uns aos outros. Essa ideia de nós nos darmos, nos entregarmos, nos oferecermos uns aos outros. E ele diz: cada um conforme o dom que recebeu. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de novo de verdade, todo aquele que é filho de Deus de verdade, tem dons para exercer. Recebeu do Espírito Santo dons específicos pelos quais ele vai servir a igreja, servir o povo de Deus na edificação. Então, cada um de nós recebemos dons. E ele diz mais, que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ele está dizendo que a graça de Deus ela é multiforme, ou seja, ela tem várias formas. Então, eu tenho a minha forma de ser, a minha forma de servir, mas você tem a sua forma de servir. O que precisa ser feito para que haja um ajuste, para que cada um sirva de forma adequada, é que cada um conheça a Escritura, conheça a palavra de Deus e vê como a palavra de Deus instrui cada um com o seu dom no serviço cristão na vida da igreja. Então, eu quero muito que os irmãos se abram para tudo aquilo que nós vamos falar e principalmente para se disporem a estarem servindo a igreja, servindo o povo de Deus, servindo o reino de Deus em vários aspectos. Como eu disse, trabalho com crianças, trabalho no louvor, trabalho diaconal, visitas e tantas outras coisas
que a igreja pode e precisa de servos para abençoar o trabalho do Senhor. Amém? Eu quero muito que você esteja envolvido e aberto para tudo aquilo que Deus quer fazer na vida da igreja através de todos nós. A igreja é uma composição de irmãos que servem a Deus com alegria. Amém? Que Deus te abençoe. E ore por isso. E se dedique e se disponha ao Senhor para servi-lo. Amém? Deus te abençoe.